Quem somos nós? Essa é uma pergunta que muitas pessoas acham que não existe resposta, mas existe sim. E nós precisamos entender perfeitamente ela. Quando falamos a nosso respeito, existem 3 coisas que precisamos saber. Primeiro, que nós somos um ser espiritual. Segundo, que nós temos um intelecto. E terceiro, que nós vivemos em um corpo físico. Nós precisamos entender uma verdade fundamental para a nossa liberdade. E essa verdade é que nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos sim, um espírito vivendo em um corpo. Sempre que conversamos com alguém e apresenta-se essa definição, a primeira reação é de espanto, e eu não consigo entender por quê. Geralmente as pessoas dizem assim, mas eu acredito em Deus, e você me sai com uma conversa dessas. E eu não consigo entender. Todas as religiões, sem exceção, falam que nós somos um espírito, ou uma alma. Todas pregam isso. Todas as religiões dizem nós não somos apenas nosso corpo, e que nós temos que nos preocupar com nosso espírito. Observação. Jesus ensinou isso. O que acontece é que apenas algumas poucas pessoas param para pensar sobre a grandeza que é isso. Nós temos que saber que nós somos um espírito que vive em um corpo físico. Mais adiante nos próximos vídeos falarei mais sobre esse assunto. Quanto à definição de intelecto, trata-se de nossas faculdades mentais, que são razão, memória, percepção, força de vontade, intuição e imaginação. Nossas faculdades mentais são que elevam a frequência da vibração de nossa energia, do fator físico ao fator espiritual. E o corpo físico, obviamente, é o corpo físico. Outra grande e maravilhosa coisa que temos que entender a nosso respeito é que nós temos uma mente, que por sinal não é o nosso cérebro. Por enquanto vamos entender a mente como sendo uma vibração, um movimento. O cérebro recebe essa vibração, esse movimento e o transmite para o exterior. O que acontece aqui é que quando falamos sobre esse assunto ficamos muito confusos porque nós pensamos através de imagens e como não sabemos como é a nossa mente, essa confusão acontece. Foi pensando nisso e para facilitar a compreensão desse assunto que o Dr. Thurman Fleet, na cidade de Santo Antônio no Texas, criou a imagem que você pode ver agora no vídeo, a qual Bob Proctor costuma chamar de o quadro mágico. Essa imagem explica como é a nossa mente, e nos ajuda muito a entender o assunto. Agora sim, podemos entender o que é a nossa mente. Nesse desenho que você vê no vídeo, o círculo grande é a nossa mente. E o círculo pequeno, o nosso corpo. Parece muito estranho, mas esse desenho é perfeito para entendermos do que estamos falando. Agora precisamos entender como as coisas funcionam. Nossa mente, como você percebeu, é bem maior do que você pensava. E pode acreditar, ela é bem maior do que representa nesse desenho. Na realidade ela não tem limites, nossa mente está em tudo. Mas uma vez que pensamos em imagens, essa é excelente. Quando nós pensamos a respeito de nós mesmos, nós devemos pensar nessa imagem. Essa imagem divide-se em 2 partes. A primeira parte, ou seja, a parte superior do desenho, é a mente consciente. E a segunda parte, ou a parte inferior do desenho, é a mente subconsciente. Chamamos a partir de agora de consciente e de subconsciente. A metade superior de nossa mente é a parte que tem a capacidade de pensar. É a parte que tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer pensamento, ideia ou imagem. E esse é o grande poder que precisamos aprender a dominar. A parte inferior, ou a de baixo de nossa mente, é a parte emocional de nossa mente, onde ficam armazenadas todas as informações que recebemos, cada palavra que falamos, cada passo que damos, cada imagem que vemos, cada ideia que temos, e principalmente cada emoção que sentimos. Fica tudo lá armazenado. Pois bem, agora após esse conteúdo, acredito que você entendeu mais um pouco sobre o que é a nossa mente.